Hoje eu vou te trazer alguns indícios de que você pode estar sofrendo de dependência emocional. Mas antes, já se inscreve no canal e deixa o seu joinha. Bora? Oi pessoal, tudo bem? Meu nome é Mariana e no vídeo de hoje eu quero conversar com vocês sobre dependência emocional. Quero te dar alguns indícios para você analisar se você está numa relação assim e também te dar algumas dicas para você sair dessa. Aqui no canal já tem vídeos sobre violência contra a mulher, sobre relações abusivas, sobre relações saudáveis e vou deixar todos os links aqui na descrição. Hora que acabar esse vídeo, você corre lá para assistir. Mas hoje a minha proposta é trazer algo mais prático, de dar algumas dicas práticas para você meio que fazer o teste aí do outro lado e entender se você está numa situação de dependência emocional ou até se você conhece alguém nessa situação e até poder ajudá-la ou até indicar esse vídeo para ela. Eu vou começar dando 10 sinais de alerta para você analisar aí do outro lado, analisar a sua relação e entender se tem algum traço de ser uma dependência emocional ou não. O primeiro sinal que eu quero trazer aqui é a questão dos ciúmes. É aquela pessoa muito ciumenta, que desconfia de tudo, que quer olhar o celular o tempo todo, que tá ali em cima. Já linkando com o segundo sinal, entra a questão do controle dessa pessoa, além dos ciúmes, querer controlar com quem você vai, onde você vai, como você vai. E até isso se mascara numa relação de cuidado. Pode parecer que é um cuidado, pode parecer que é uma atenção, mas por trás a gente sabe que não é isso. Então, cuidado quando tem ciúmes em excesso, quando tem tentativa de controle em excesso. Ciúmes não é saudável. Muita gente coloca, mas um pouquinho de ciúmes faz bem. Não, gente, não faz bem ciúmes. E isso denota uma certa desconfiança e que por trás pode estar essa questão do controle também. Terceiro sinal, não consegue se ver para além da relação, para além dessa dinâmica e não consegue também nem pensar no término. É aquela situação que sabe que não tá legal, mas o outro vai mudar, vai ser diferente, ou nem consegue pensar num possível término, não consegue se ver para além daquela situação, não consegue se ver sozinha, não consegue, ou sozinho, não consegue ir ampliar o horizonte. Então, é aquela pessoa que tá ruim, mas tá bom, vai mudar, vai melhorar, vai ser diferente. O outro tá buscando ajuda, o outro tá mudando, eu confio, eu acredito. E quando se fala em término ou até em questão de individualidade, não existe. É como se ficasse um buraco ali dentro. Então só se vê e só é como se só existisse diante da relação. Quarto sinal, o outro é perfeito e há submissão. O que eu quero dizer com isso? Quem está numa situação de dependência emocional vê o outro sempre como aquele ser perfeito e coloca esse outro num pedestal muito grande, num nível muito acima e naturalmente se rebaixa, coloca-se num lugar muito inferior, em que não vai conseguir sem essa pessoa, em que não é sem essa pessoa. Então isso gera uma relação de submissão. O que o outro fala se torna certo, o que o outro fala se torna correto. Há essa relação bem discrepante de um muito perfeito e maravilhoso e o outro nada, como se fosse tudo ou nada ali. Então é natural que quando esse outro fique muito grande, quem está na dependência emocional se coloca muito rebaixado e entra nessa questão da submissão. 5, eu já adiantei nos tópicos anteriores, mas entra a questão da dificuldade de se ver só. Quando a gente está numa relação, é natural que a gente ceda aqui, que a gente ceda ali, que a gente faça funcionar a relação, que os dois apareçam, que existam vontades. Mas numa relação de dependência emocional, só um vai existir. E esse outro, ele não consegue se ver sem uma relação. É como se aquele outro ou aquela relação até fizesse parte de quem é, ou até mesmo fosse quem é. Até a gente vê em muitos casos de separação, quando se tem uma dependência emocional, essa parte que sofre, que tem a dependência emocional, fica com um vazio muito grande, como se a pessoa tivesse ido e levado tudo dela, porque na verdade era esse tudo, a gente precisa reconstruir esse tudo. Então é muito sutil esses sinais, como eu falei, passa como um sinal de cuidado, um sinal de atenção, eu sei o que eu tô fazendo, eu sei o que é melhor para você. Então, o outro vai sendo colocado sempre nessa situação cada vez menos e por isso também a dificuldade de se ver para além de uma relação. Antes da gente ir para os demais sinais,
Hoje eu vou pedir para você se inscrever no canal se ainda não é inscrito, deixa o seu joinha, ativa o sininho para não perder nada aqui do canal, compartilha com os amigos para a gente ajudar cada vez mais pessoas e criar uma comunidade cada vez mais unida. Eu já agradeço de coração e me segue também nas outras redes. Eu vou deixar o arroba passando aqui, nelas eu tento postar um pouquinho da minha vida em tempo real e vão ser muito bem-vindos lá também. Mas vamos para os outros 5 sinais de alerta. Busca constante por aprovação, principalmente desse outro da relação. Por colocar ele nesse pedestal muito acima, fica-se sempre nessa posição de agradar o outro, de suprir a expectativa do outro, de ser aprovado e aceito pelo outro. Gera uma certa insegurança desse outro achar uma pessoa mais interessante, mais legal ou não. Então a busca sempre vai ser por essa aceitação, por essa aprovação, sempre em busca desse lugar, de conquistar esse lugar com esse ser que criou-se na fantasia de que é um ser perfeito. A 7ª e a 8ª eu vou falar junto porque uma tem relação com a outra. Falta de autonomia e sensação de insuficiência. Isso tudo vem também da questão do controle desse outro. Eu sempre falo que a relação de dependência emocional não é feita por uma parte só, e sim por duas, é meio que um match perfeito. Então, quem tá nessa dependência, como eu falei, vê o outro como tudo e vê-se como nada. Então, vem essa sensação de ser impotente, de não dar conta, de não conseguir, de fazer tudo errado, de que precisa desse outro para ser, de que precisa desse outro para conseguir, que precisa desse outro para ir além. Então, esse sentimento sempre vem à tona. A 9ª e a 10ª, busca por atenção constante e baixa autoestima. Quando a gente não consegue se ver para além de uma relação, quando a gente coloca o outro nesse lugar muito grandioso, quando a gente sempre está se rebaixando e vivendo em função de um outro, é muito natural que a nossa autoestima não fique elevada, que a gente não consiga se ver, que a gente não consiga se enxergar enquanto o suficiente, que a gente não trabalhe isso. É como se essa pessoa que estivesse na dependência emocional não conseguisse se ver, se olhar, se cuidar, se buscar. E aí precisa preencher esses vazios buscando atenção nesse outro, e a sua autoestima a gente sabe que não é trabalhada, então fica lá embaixo. Tudo isso, todos esses sinais que eu trouxe aqui, esses 10 sinais, estão muito interligados, estão muito correlacionados. Não quer dizer que a gente vai ter todos os sinais para classificar uma dependência emocional, mas se tem 1, 2 ali, fica o sinal de alerta, se atente, olhe, converse com pessoas que você entenda que esteja nessa situação. E aí, para te ajudar, eu trouxe algumas dicas também de como sair dessa, de como se organizar para isso e o que pode te ajudar nessas situações. Até porque a dependência emocional pode parecer que é pouca coisa, mas ela pode acarretar em tantas outras doenças, como ansiedade, depressão, inclusive o suicídio, transtornos de pânico. Tem muita coisa que pode acarretar, da pessoa perder o sentido de vida, dela perder o sentido de ser, dela cada vez se esquecer mais de si, e isso a gente sabe que o caminho não é legal. Então, por isso que eu decidi gravar esse vídeo e por isso que eu tô aqui para ajudar você. Então, indo para as dicas, a primeira que eu quero trazer aqui para vocês é aceitar e entender que tem uma questão. O que eu quero dizer com isso? É aceitar e entender que a relação não tá no melhor lugar, que não tá no seu saudável, que não tá sendo bacana. A gente reconhecer. É muito difícil a gente assumir isso. A gente fica numa situação sempre de negação. O outro vai mudar, o outro faz isso pro meu bem, o outro cuida de mim. A gente até viu no caso da Ana Hickman, eu não digo que teve uma dependência emocional, porque eu não segui o caso a fundo, mas a gente vê que ele sempre teve comportamentos muito agressivos e que pessoas ao redor dela sempre comentavam e ela justificava que, é o jeito dele, é assim mesmo, mas pelo menos ele é um bom pai, mas pelo menos ele cuida da casa, mas pelo menos ele cuida de mim. Então sempre vem com essa fala de que o outro cuida, de que o outro vai mudar, de que o outro tá buscando. Então o primeiro passo, sair dessa negação e entender que tem uma questão. Segundo, psicoterapia. Sim, eu bato sempre nessa tecla e vou bater sempre, vou defender o nosso trabalho enquanto psicólogos, porque é a gente que está habilitado para te fortalecer, para te fazer entender quem é você, para cuidar dessa autoestima, para fazer você aparecer de fato, não só na relação, mas na vida como um todo. Entender que esse outro não é perfeito, que você é para além de uma relação,
Cada um tem um porquê estar nessa dependência emocional, cada um tem uma história de vida, é um trabalho individualizado para cada um. Claro que as dicas que eu trago aqui servem para todos, mas é na psicoterapia que a gente vai conseguir cuidar do individual, do interno de cada um, das razões de cada um estar nessa situação e de cada um criar a sua habilidade interna que faça sentido para si, a fim de sair dessa dependência emocional. A terceira já faz um link claro com a psicoterapia, que é autoconhecimento. Então, além de trabalhar essa questão da dependência emocional, na psicoterapia você vai se conhecer, vai se descobrir, vai se encontrar, vai se preencher, aprender a lidar com seus vazios, para que essa relação ou se transforme numa relação saudável, ou ela se desfaça e você tenha a liberdade e o poder de encontrar uma relação que seja mais saudável para você. Quarto, trabalhar a autoestima. Vocês percebam que está tudo ligado com a questão da psicoterapia. Mas a autoestima também pode ser trabalhada de outras formas, em paralelo à psicoterapia. Então, fazer o que você gosta, descobrir o que você gosta, porque muitas pessoas nessa situação não sabem nem o que elas gostam de fazer. Então, procurar um hobby, ter tempo para si, buscar sua individualidade, cuidar de você, se olhar e ter esse cuidado com você, assim como talvez você tenha um cuidado com o outro. Isso é muito importante, isso é fundamental. Fazer o que você gosta, se olhar, se buscar, se conhecer, se descobrir, se tocar. Eu acho que é muito importante, né? Quem sou eu? Tô aqui, que eu gosto, o que eu quero, qual é o meu objetivo, quem sou eu para além de uma relação. A quinta dica é trabalhar essa questão de conseguir se ver só. É muito difícil essas pessoas que criam essa dependência emocional conseguirem se ver sozinhas, solteiras, de conseguir ir fazer alguma coisa sozinha, de ir num cinema, por exemplo, sozinha. E é isso que é importante ser trabalhado, de que tá tudo bem estar só, de que é capaz, de que dá conta, de que tá tudo bem. Como se diz, a gente morre sozinho, então a gente precisa curtir a nossa própria companhia. Claro que nós somos seres sociais, a gente precisa do outro para viver, enfim, né, no sentido social da coisa, mas é muito importante também você se ver para além de uma relação, para além de um outro. Você pode ir sozinho, você pode estar só, você consegue estar só e dar conta disso. E até entender esses medos. Qual que é o medo? Por que tem tanto medo de estar só? O que de pior pode acontecer e o que de melhor pode acontecer? De enfrentar esses medos de algum modo. Sexto, tá linkado um pouquinho com a questão da autoestima que eu trouxe, de começar a fazer coisas que você gosta. Ah, mas eu não gosto de nada, não sei do que eu gosto. Vai experimentar, vai buscar, vai fazer uma aula experimental de alguma coisa, de uma dança, de um pilates, de um yoga, ou vou fazer uma aula de pintura, vou aprender a tocar um instrumento. É muito legal esse movimento de entender, começar a fazer as coisas por você, o que você gosta, quais são os seus interesses e descobrir isso tudo. Sétimo, quais os gatilhos? O que eu quero dizer com gatilhos nessa situação? O que te fez estar com essa pessoa? O que essa pessoa te atraiu? Onde que você sente que é mais vulnerável? Porque o outro, de algum modo, mesmo que inconsciente, ele tem uma tendência a manipular e a controlar. Então, é natural que a gente não consiga enxergar, que a gente não entenda esse movimento todo. Então comece a perceber, tem um olhar crítico, não, isso aqui me dá gatilho, isso aqui não, eu estive com essa pessoa por conta disso, ela me atraiu nisso, ela me coloca talvez uma fala, alguma coisa que me faz estar submissa a essa pessoa. O que desencadeia essa angústia toda dentro de você? Como que você se vê nessa relação? E até para evitar esses gatilhos, algo que você pode transformar, mudar ou não vivenciar para que o gatilho não apareça novamente. Oitavo, desassociar dependência de amor. É muito comum ter essa associação de que, mas é amor, o outro gosta, o outro cuida, e é isso que é amor, a gente se anular para viver o amor do outro, da gente estar ali 100% pro outro, da gente não poder fazer nada sozinho, o outro tá ali, o outro tem que estar ali. Gente, isso é muito perigoso. Dependência não é
amor. Nono, converse com pessoas de confiança. Seja amigo, seja pais, seja o seu psicoterapeuta, seja quem for. Busque ajuda, não precisa lidar com isso sozinho. Coloque pra fora, acho que o colocar pra fora é fundamental. Então converse com pessoas, se cerque de pessoas, crie uma rede de apoio se for necessária, para que você consiga ter sustentação e apoio para lidar com o que tiver que lidar. E por fim, olhar o outro enquanto outro. A gente precisa tirar esse outro daquele pedestal que eu falei no começo do vídeo, da gente entender que ele é um ser com coisas boas, com coisas ruins, com questões como qualquer outra pessoa, que tem suas qualidades, que tem seus defeitos assim como nós, e que o outro é o outro. A gente tira ele desse lugar tão endeusado, se assim eu posso colocar, e começa a ver a realidade. E isso também vai te ajudar a sair um pouco dessa dependência emocional, porque vão estar ali de igual para igual. Bom, é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Comenta aqui embaixo o que vocês acharam, se vocês já passaram por isso, ou passam, ou conhecem alguém, como que foi do lado daí. Se vocês têm mais dicas também, coloca aqui embaixo, eu vou adorar conversar com vocês. E se você ainda não é inscrito no canal, já vou pedir para você se inscrever, deixa o seu joinha, ativa o sininho, é assim que eu sei que vocês estão gostando dos conteúdos e me dá força para criar cada vez mais. E compartilha com os amigos também para a gente criar uma comunidade cada vez mais unida e ajudar mais e mais pessoas. Eu fico por aqui hoje, um beijo e até a próxima! Ah, não sai daqui não. Assiste esses outros vídeos aqui que eu acho que você vai gostar bastante. Até mais!